You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. Cumprimento todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez nos encontramos hoje, domingo, 24 de janeiro de 2021. O ano mal começou e temos uma batalha mais uma vez pela frente, como todos vocês sabem, as notícias estão aí. Mas antes de falar um pouco dessa batalha, do novo confinamento ao qual o nosso país, e não só o nosso país, porque é um problema, é uma pandemia a nível global, nacional, a nível local, mas tenham ânimo, tenham coragem. E porquê? Porque o nosso Deus, o único que fez os céus, o mar e a terra, Ele promete estar connosco. Cristóvão Colombo, ele dizia várias vezes: até aqui continuamos a navegar. A verdade é que até aqui o Senhor nos ajudou. A verdade é que a porta da casa de oração, ou seja, a igreja, vai fechar. E ainda antes das recentes notícias, ao qual indica as igrejas, independentemente da religião ou fé que se professa, fechar as escolas, estabelecimentos e outras coisas mais, nós, a direção da Igreja Jesus é a Rocha. Algum tempo antes, no início da semana, tínhamos decidido, por prudência e por estarmos compatíveis com todos aqueles que estão à frente da batalha do Covid-19, fechar. E porquê fechar? Fechar a porta da igreja não significa não termos fé, não significa não professarmos a fé em Jesus Cristo. Fechar a porta significa sermos prudentes. E a palavra do Senhor, esse indicador, palavras de Jesus Cristo, Ele diz que a igreja deve ser prudente como as serpentes, mas também simples como as pombas. Também em nome de todo o ministério, Jesus é a rocha, em nome de toda a direção, em nome de todos os membros que congregam connosco nessa igreja na zona oeste, no concelho de Lourinhã e na própria Lourinhã, nós queríamos desejar e desde já deixar os nossos sentimentos a todos aqueles que já perderam para a Covid-19, ante queridos, familiares, amigos, vizinhos, ao qual nós também já perdemos alguns. Para todos aqueles que estão confinados em casa, para todos aqueles que estão a atravessar esta pandemia, porque esta pandemia que está sobre o planeta Terra pode tocar a qualquer um de nós. Jesus diz que no mundo passamos por aflições. No mundo passamos por determinados temporais, por determinadas vagas, mas em tudo temos de dar graças porque Jesus venceu o mundo. Sabemos que temos muitos conhecidos, vocês têm, eu também tenho, alguns familiares, outros vizinhos, outras pessoas da nossa aldeia, da nossa terra, e sabemos que muitos deles estão confinados, muitos deles estão em casa a lutar, alguns à espera de fazer testes, outros a lutar com a Covid-19. E nós, como ministério, nós como cristãos, nós como homens de Deus, em todo o tempo devemos orar. E vocês que estão aí em casa, igreja, vocês da Zona Oeste e todos os nossos imigrantes que estão em várias partes do país, eu, em como vosso compatriota, em como vosso irmão na fé, nas lutas e nas batalhas, junto com todo esse ministério que ora por vocês incessantemente, gostava, por respeito à palavra de Deus, que todos vocês aí em casa pudessem inclinar a cabeça para nós orarmos. Senhor, obrigada porque Tu és Deus. A verdade é que Tu és Deus no céu e Deus embaixo na terra. Nós, neste domingo, nesta manhã, pedimos, proclamamos e intercedemos pelo nosso povo. Jesus Cristo,
tem misericórdia da nossa nação. Jesus, tem misericórdia dos nossos governantes. Tem misericórdia, Senhor, de todos aqueles que estão à frente da batalha. Uma batalha do inimigo ao qual não vemos. Mas esse inimigo tu vês. Tu deste a vida. A nossa vida pertence a Ti. Nós viemos do pó e ao pó tornaremos. Mas o nosso espírito voltará a Ti. Não pedimos para vir à terra, não pedimos para dela tornar e ser proclamados. Mas uma coisa te pedimos, que Tu possas interceder pela nossa nação. Que possas interceder pelos nossos governantes. Interceder por todos aqueles que estão na frente da batalha do Covid-19. Tu possas interceder por todos os nossos irmãos na fé. Senhor, guarda os nossos familiares. Guarda toda esta zona oeste. Guarda todas as escolas, Pai, que já fecharam. Guarda os professores. Guarda as instituições. Guarda os lares e todos os seus funcionários. Em nome de Jesus Cristo, nós profetizamos vida e vida com abundância, sabendo que no mundo temos aflições, sabendo que Tu não nos enganaste. Tu disseste que não ia ser fácil, mas era possível, porque contigo nós não somos vencedores. Com Jesus Cristo de Nazaré, nós somos mais do que vencedores. Abençoa todos os imigrantes que residem e estão na nossa nação. Abençoa os familiares dos nossos imigrantes. Não importa a raça, a etnia, não importa a condição social. Uma coisa sabemos, Tu és Deus de perto e Deus de longe. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. A verdade é que o tempo que estamos a passar é um tempo instável. É um tempo ao qual parece que não podemos ou não devemos fazer planos. Muitos têm-me perguntado, Pastor Paulo, o que é que este tempo lhe diz? Eu vou dizer a todos vocês, cristãos, e mesmo àqueles que não são cristãos, nós respeitamos a maneira como tu professas a tua fé. Nós, cristãos, que acreditamos na pessoa de Jesus Cristo, esse mesmo Jesus que veio do céu à terra, nascido de mulher, mas formado pelo Espírito Santo, esse mesmo Jesus, Ele desce à terra com uma forma, amar-nos. E porquê nós sermos cristãos? Acreditamos na ressurreição e na vida, porque Jesus Cristo, Ele diz, ainda que morras, viverás. Se morto tiveres, se vivo tiveres, nunca morrerás, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor. E a pergunta é esta: porquê essa pandemia? Afinal de contas, parece que questionamos: onde é que está a bondade de Deus? Onde é que não está a bondade de Deus? Onde é que está Deus no meio de tudo isso? Será que Deus envelheceu? Será que Deus se reformou? Será que o nosso Deus, o Deus dos céus e da terra, porque só há um Deus, o unigênito, o Filho de Deus, Jesus Cristo, aquele que é o primogênito, é o primeiro entre os irmãos, será que Ele tirou férias? Não tirou. Nós sermos cristãos significa imitarmos Cristo, significa acreditarmos na Sua Palavra, significa sermos pequenos Cristos, mesmo pequenos, porque Ele é grande. E no tempo ao qual nós estamos a passar, nós, cristãos, não estamos muito admirados. Nós não estamos num caos de medo ou de tormento. Temos medos, que é totalmente diferente de ter medo. Medos vêm à nossa vida, mas o total medo, isso não vem a nós. Eu digo-vos porquê. Porque nós acreditamos que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, está à direita de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós, intercedendo por ti e por mim, intercedendo pelas nações, intercedendo pelos povos. E porquê? Porque Ele disse que era importante Ele subir para enviar o Espírito Santo, esse Consolador. O tempo ao qual vivemos está escrito. Nós costumamos a dizer que a hora da morte é incerta, o dia da morte é incerto, mas todos nós somos crescidos para saber que esse dia vai bater à nossa porta. Essa carta de chamada vai bater à nossa porta. Mais tarde ou mais cedo, todos aqueles que são cristãos, todos aqueles que leem a Bíblia
E mais do que ler a Bíblia, meditar. E mais do que meditar a Bíblia para que a letra se transforme num livro espiritual, é necessário nós, povo de Deus, os tais que se dizem cristãos, eu sou e creio que tu também o és, sermos uma igreja cheia do Espírito Santo. Sermos uma igreja profética. Toda a palavra de Deus, escrita pelos homens, mas inspirada na totalidade por Deus, essa palavra é uma palavra totalmente profética. No passado, no presente e no futuro. Eu gostava que vocês me acompanhassem através das Escrituras e hoje vamos falar um pouco dos acontecimentos, não do passado, nos acontecimentos não do futuro, mas nos acontecimentos ao qual hoje nós, como igreja, ao qual nos devemos posicionar em fé, estamos passando com este Covid-19. Mais uma nova variante. E amanhã, e depois da manhã, e no outro dia, o que acontecerá? Mas não vos preocupeis, diz o Senhor. Basta a cada dia o seu próprio mal. Não andeis ansiosos pelo comer, e pelo que beber, e pelo que vestir. Porque o Senhor que cuida dos pássaros, das aves dos campos, Ele também cuida de nós. Não cairá, acredites tu ou não que me ouves nesta manhã, um cabelo da tua cabeça, a não ser que Deus permita. Por isso, nós hoje vamos abrir a palavra do Senhor em algumas partes. E queria vos dizer algo. Deus é bom. Podes não concordar comigo. A palavra do Senhor diz em Lucas, livro de Lucas, capítulo 18 e o versículo 18. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? No versículo 19, um pouco mais à frente, Jesus lhe disse: porque me chamais bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Porque é que eu vos estou a falar da bondade de Deus antes de ir falar de uma palavra profética de um profeta chamado Ezequiel e depois da pessoa de Jesus Cristo sobre os dias atuais da pandemia? Para que vocês possam me dizer, então, se Deus, ao qual você, Pastor Paulo, está falando, ao qual você e o povo cristão têm a fé alicerçada, porque é que Ele permitiu tudo isto vir? Eu quero vos dizer que há coisas que não se perguntam. Há coisas na nossa vida que não é porquês. Tudo compreendas tu, eu ou não. Todos os motivos, todos os acontecimentos, é sempre para quê? Nem que seja para cumprir a palavra profética dada por Deus aos santos profetas no passado, ao qual deixaram esse mapa, esse livro, esse GPS, essa bússola nos dias de hoje, que ainda continua a ser um livro sagrado, palavra de Deus, inspirada por Deus, a guiar a Santa Igreja que vive na terra, ao qual és tu e eu. Não são paredes, são pessoas onde o Espírito habita. Então, neste tempo que vivemos, a bondade de Deus não foi embora. Quando este jovem rico, um príncipe, se chega ao pé de Jesus e ele diz: bom mestre, a palavra de Jesus é dizer-lhe: porque me chamas de bom a mim, diz Jesus. A não ser, só há um que é bom, é Deus Pai, é o próprio Deus que amou-nos de uma maneira tão grande, que enviou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, tenha vida, mas vida com abundância e não pereça. Claro, parece loucura. Pastor, é fácil de falar, mas há pessoas a morrer, há pessoas a sofrer, há famílias em angústia, há falências, há escassez. Mas o que eu tenho para vos dizer é que quando nós, igreja, quando nós cristãos, entramos no barco onde Jesus Cristo é o Mestre, onde Ele tem a mão no leme, uma coisa eu vos garanto: ainda que os ventos possam soprar com grande intensidade, ainda que os mares se levantem com grande altitude, eu garanto-vos que Jesus Cristo está no barco. O barco não vai ao fundo. Não tenho muitas respostas, não sei os porquês, mas sei que para quê o grande amor de Deus está-se a manifestar. Então, porque é que eu estou falando tudo isso? Nós, como pastores, nós, como profetas,
nós, como apóstolos do Senhor Jesus Cristo, temos que vos dar a conhecer, não vos enganar, independentemente que a palavra seja dura, seja uma palavra menos dura, uma palavra de conforto ou uma palavra de confronto. Não importa, a palavra de Deus, ela tem várias maneiras de tocar nos corações, a uns de uma, a outros de outra, mas temos que saber a verdade. E eu hoje vou-vos dizer, através da palavra de Deus, que essa pandemia, esta segunda, terceira vaga e outras que poderão vir, não sei, não somos profetas da desgraça, profetizamos a graça, mas eu digo-vos, não apanhou os cristãos desprevenidos, porque o maior acontecimento, o maior impacto mundial, ainda não vai ser uma pandemia, 2 pandemias, 3 pandemias, várias variantes, guerras, rumores de guerras, terremotos ou temporais, vai ser um arrebatamento, porque Jesus Cristo disse, da maneira que me viste subir, é da maneira que eu vou descer. E esse mesmo Jesus que nós vimos subir os nossos antepassados para a presença e para a direita de Deus Pai, esse mesmo Jesus descerá com clamor e com trombeta e vai arrebatar aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador. Gostava que vocês pudessem abrir a palavra de Deus em Ezequiel, livro de Ezequiel. Eu espero um pouco. Ezequiel, capítulo 14, vamos ler 2 ou 3 versículos. Está passando aí em rodapé para vocês aí em casa procurar. E um profeta, Ezequiel, este homem, tem uma profecia da parte de Deus para o povo de Israel, para um tempo em que o povo de Israel se esquece dos mandamentos, o povo se esquece do concerto que tinha com Deus. Então Deus fala com o profeta aproximadamente 600 anos antes de Cristo, e hoje essa palavra é atual, é presente, é válida nos dias que se vê. E diz assim a palavra do Senhor no livro de Ezequiel 14, o versículo é o 12 e o 13. Veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim gravemente se rebelando, então eu estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais. Vamos passar uns versículos mais à frente do mesmo capítulo. O versículo 19 diz o seguinte: ou se eu enviar peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue para arrancar dela homens e animais. Ainda que Noé, quem é Noé? Noé, aquele homem, não esqueças no versículo, estamos no versículo 20, deixa estar a Bíblia aberta. Noé, um homem do mundo antigo. Noé, o homem que faz a arca, entra nela com toda a sua família. Noé, ao qual o dilúvio submerge o mundo antigo. Noé e a sua família superou todas as dificuldades. Sabeis porquê? Porque ele nunca quebrou a aliança com Deus. Noé nunca se prostrou a outros deuses. Noé guardou os mandamentos. Noé era um homem segundo o coração de Deus. E o versículo diz assim: e Daniel, todos vós sabeis, Daniel, um homem cativo, um homem de Judá, de Jerusalém, um homem que bem moço é aprisionado, é cativo para a Babilónia. A Babilónia significa o mundo atual. Os babilónicos, homens naquele tempo que não amavam o Deus de Israel, homens que formavam com as suas mãos outros deuses, lhe colocavam nomes e adoravam a eles. Mas Daniel nunca se prostrou. Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel jejuava. Mas a maior importância da presença de Deus na vida de Daniel ainda não era a oração. Claro que sim, orar é a máquina motora. Ainda não era o jejum. Claro que sim, jejum dissipa e repreende potestades, hostes e principados. Mas eu quero vos dizer, a grande presença de Deus, ao qual a Bíblia relata o nome de Daniel, mais do que tudo isso, é a obediência, é o compromisso, é uma aliança que o homem tem com Deus. E mais à frente, e Jó, dá-me a paciência de Jó, um homem paciente, um homem íntegro,
Um homem que se desviava do mal, ao qual Deus olha para ele e diz: à face da terra ninguém há como o meu servo Jó. E o versículo para terminar: estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Versículo 21. Porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais eu, se eu enviar os meus 4 maus juízos, espada e a fome, e as nocivas alimárias, as feras, assim seja, e a peste contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais. Pois é, meus queridos, pois é, meus amigos, Deus é bom, mas não compete a nós, homens, pôr em causa a sua bondade. Deus é bom, Deus é amor, a sua bondade e o seu amor permanece para todo o sempre. Mas nesta manhã, domingo, eu quero vos dizer algo muito importante. O trono de Deus, a casa de Deus, a grandeza de Deus subsiste na justiça. A justiça de Deus é o alicerce de tudo, do princípio ao fim. Sabeis porquê? João contava na ilha de Patmos, o apóstolo do amor, aquele apóstolo ao qual de uma idade avançada se encontra aprisionado e é o único que morre por morte natural. João, aquele ao qual Jesus inclinava a sua cabeça no seu peito, quando ele se encontra isolado, aprisionado, ele tem a revelação dos últimos tempos. E no livro do Apocalipse, Jesus Cristo diz assim a João: eu digo-vos, Apocalipse 3,19: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se pois, zeloso e arrepende-te. Não se esqueçam da palavra arrepende-te. E o versículo 20, mais à frente, do capítulo 3: eis que estou à porta, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. O que é que você nos quer dizer nesta manhã, Pastor Paulo? O que eu vos quero dizer é quando um filho vive sem correção, quando um filho vive sem um castigo, quando um filho não é repreendido pelo seu pai, ele não é filho, ele é bastardo. E nós somos filhos. A verdade é que no planeta Terra, a verdade é que tudo é criação de Deus, mas a palavra de Deus é explícita. A palavra de Deus, ela é como uma balança bem aferida, e ela é luz para os nossos olhos, ela é candeia para os nossos pés, e ela diz que nem todos são filhos de Deus, mas todos são criação de Deus. E porquê? Alguém chegou ao pé de Jesus e disse para Jesus: Senhor, está ali fora a tua mãe, está ali fora teus irmãos. E diz que os discípulos vão dar um recado a Jesus, e Jesus olha para a multidão e diz: minha mãe, meus irmãos, são todos aqueles que fizerem a vontade do meu Pai que está nos céus, todos aqueles que guardam os mandamentos, todos aqueles que se desviam do mal. Por isso, queridos, tenham ânimo, tenham coragem, acredites tu ou não, possas estar de acordo comigo ou não, nunca te esqueças, só há um que é bom, é Deus, só Ele é bom. A palavra do Senhor diz que nós somos maus, a nossa natureza é má, a nossa natureza é pecaminosa, mas nós maus, quando um filho nos pede um pão, nós não damos uma pedra. Quando um filho nos pede um peixe, nós não damos uma serpente. Quando um filho nos pede um ovo, nós não damos um escorpião. Quanto mais, vosso Pai Celestial não vos dará todas as coisas que necessitais, e até aquelas que vocês não pediram. E prestes a terminar, para não me alongar, sabendo que, se assim Deus quiser e não vier antes, 2 a 8 dias, no próximo domingo, ou eu, ou mais algum cooperador dessa igreja, ao qual Deus tem dado graça, vai partilhar outra palavra convosco. Mas antes de terminar, mesmo chegando ao final,
Eu gostava que vocês abrissem a palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Mateus 24, versículo 7. E esta palavra, palavras de Jesus Cristo, palavras deixadas do nosso Senhor Jesus Cristo aos santos apóstolos e chegadas a nós nos dias de hoje, aproximadamente há 2000 anos atrás. E o versículo é o seguinte, Mateus 24, o versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Eu tenho que repetir, queridos, amigos que me ouvem, igreja, irmãos, todos aqueles que me ouvem, prestem atenção. Estas palavras são deixadas aos apóstolos, quando os apóstolos perguntam a Jesus: Senhor, diz-nos quando é que é o fim do mundo. E Jesus Cristo explicitamente, abertamente diz para eles, como diz para nós hoje, através da sua palavra: não vos compete saber tempos, não vos compete saber estações, mas uma coisa vos digo: quando vocês virem nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, é só o princípio das dores. Igreja, não temais. Igreja, fica firme. A verdadeira igreja, aqueles ao qual sabem que o Espírito Santo vive neles, aqueles ao qual Jesus bateu à porta e deixaram Jesus morar dentro do seu coração, a verdadeira igreja ao qual está ceando com Cristo e Cristo ceando com ela, essa igreja pode tremer, essa igreja pode chorar, essa igreja pode passar por muitas e determinadas aflições e batalhas, mas ela não é derrotada, ela fica firme, ela fica de pé, porque nós como igreja, nós como cristãos, sabemos em quem queremos. Queremos num só Senhor, queremos num só mediador, queremos em Jesus Cristo de Nazaré. A nossa confiança não está nos homens, a nossa confiança não está em deuses de pedra, a nossa confiança não está em deuses chamados homens e por sobrenome de homens que têm por essa terra fora. Nós não construímos altar aos Baalins, não adoramos Baal, não seguimos a Mamon, que é o Deus da riqueza. Nós seguimos Jesus Cristo, porque Jesus, eu e a minha casa, e creio que tu também, servimos ao Senhor. E para terminar, deixo-vos um versículo, Mateus 11, 28. Hoje, nesta manhã, Jesus está-te a fazer um convite. Pastor Paulo, desde que você iniciou essa palavra online, você cumprimentou, você deu pesar àqueles que faleceram, que partiram, você disse que Deus é bom, foi dizendo que Deus é justo, foi dizendo que Deus permitiu e foi Ele quem enviou. Quem enviou a pandemia não foi o inimigo. O inimigo nem a chave da casa dele tem, quanto mais ter poder para enviar, seja o que for, ao planeta Terra, onde foi Deus que o criou com as suas mãos. Agora o nosso Senhor Jesus Cristo, esse Deus que é todo formado em amor, céus e terra, palavras proféticas, línguas e ciência, desaparecerá, mas o amor, esse permanecerá para todo o sempre. Ele faz-te um convite nesta manhã, e o convite não é convite de homem, não é convite de príncipe, não é convite de um rei da terra, é do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores e do Médico dos Médicos. E ele diz assim, Evangelho de São Mateus, capítulo 11 e o conhecido versículo 28: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu, Jesus, vos aliviarei. Nação portuguesa, amigos, governantes, todos aqueles auxiliares e médicos que estão à frente do Covid-19, até aqueles que não creem em Deus, pastores que me ouvem, irmãos, dominações, religiões, é tempo de nós nos rendermos, é tempo de nós nos arrependermos e de nos convertermos a Jesus Cristo, é tempo de confessar o nosso pecado e dizer: Senhor, perdoa-me, Senhor, sara a nossa nação,
Senhor, que Tu possas abrandar e pôr o pé no travão, para que essa pandemia não possa dissipar os nossos filhos, dissipar esposos e esposas, dissipar a nossa nação. Pai querido e Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, como Teu servo, como profeta nesta nação, como sacerdote, eu oro, eu peço que o Senhor seja misericordioso, sabendo que a misericórdia do Senhor dura para todo o sempre, e é a misericórdia a causa de não sermos consumidos. Todos aqueles que estão aí em casa, que Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que essa graça seja convosco. Amém.